Já imaginou ajudar o Hospital do Câncer de Rio Verde a concorrer a um prêmio de R$900 mil? É a campanha Trator Solidário. Adquira o bilhete e concorra a um trator Puma 230 e ajude o Hospital do Câncer de Rio Verde na construção da ala de quimioterapia. São apenas 1000 números. Ligue 64 999 19 73 97 ou 999 63 43 13 que levamos o bilhete até você. Campanha Trator Solidário. Colabore com a construção da ala de quimioterapia, que será totalmente humanizada, e concorra a este prêmio milionário. Hospital do Câncer de Rio Verde. Juntos podemos salvar vidas. Olá, turma boa do Trocando em Miúdos. Sejam bem-vindos aqui ao programa que faz você pensar. E hoje a gente tem a honra de conversar com o ex-deputado, ex-ministro dos esportes, da defesa, que é Aldo Rebelo, que já está conosco aqui. Aldo, seja bem-vindo aqui à programação da Prime. Muito obrigado, Bruno, e um abraço aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, um grande abraço. Tá certo. Aldo, a gente lembra da sua passagem no Ministério dos Esportes, uma passagem muito importante, né? Onde foi se desenvolvido muitos trabalhos importantes, inclusive a fomentação ali do projeto Bolsa Atleta, que é muito importante para os nossos atletas olímpicos, né? E agora a gente está vendo uma situação muito nova no esporte brasileiro, que é a questão da SAF, que é os clubes empresas, né? Que é criar o CNPJ para a parte do futebol, onde alguns grupos estrangeiros ou nacionais chegam e compram os nossos times de futebol. Aconteceu isso com o Cruzeiro, né? Aconteceu agora com o Botafogo, outros clubes também estão entrando nessa vibe aí. O que você pensa sobre essa questão do clube empresa, visto que o Ronaldo lá no Cruzeiro já teve um primeiro embate com a torcida, né? Na questão da renovação com o goleiro Fábio. Como é que você vê isso? É perigoso ou é positivo para o futebol brasileiro essa questão aí de tratar o futebol como uma empresa e como um negócio? Vamos começar, Bruno, por uma consideração sobre o significado e o sentido do futebol, a presença do futebol na sociedade brasileira. O futebol no Brasil é muito mais do que um esporte. O futebol no Brasil é um fenômeno social, um fenômeno cultural, muito mais forte do que apenas um fenômeno esportivo. É preciso perguntar por que o futebol calou tão fundo na vida do brasileiro, por que transformou-se numa paixão universal no Brasil. Porque os nossos clubes são instituições nacionais tão poderosas, tão influentes, os grandes clubes brasileiros, diferentemente dos clubes europeus, que são instituições municipais. Mesmo o poderoso Barcelona é um clube de Barcelona, não é da Espanha. Você não vai encontrar torcedor do Barcelona em Madrid. O grande Real Madrid é um clube da cidade de Madrid. Você não vai imaginar que vai encontrar um espanhol de Bilbao, ou do País Basco, ou da Galícia, torcendo pelo Real Madrid. No Brasil, não. Nossos clubes são instituições nacionais. E por que isso aconteceu? Vamos começar daí. Isso aconteceu porque no Brasil, o futebol, meu prezado Bruno, foi a primeira grande plataforma de promoção social dos jovens mestiços, dos jovens mulatos, dos jovens negros, dos jovens brancos pobres, os jovens pobres, para quem estavam fechadas as portas da promoção social das universidades, das escolas, tiveram no futebol essa janela aberta, por onde eles puderam conhecer a ascensão social, a valorização social. A primeira celebridade jovem, negra ou mestiça no Brasil foi conhecida por causa do futebol. O futebol deu aos pobres essa possibilidade. O futebol foi essa instituição democrática, essa instituição aberta que permitiu que um jovem pobre, branco, negro
mulato, mestiço, caboclo, pudesse conhecer a fortuna, conhecer o reconhecimento, conhecer a valorização, ser festejado. Por essa razão é que o povo abraçou o futebol, pela natureza democrática da sua estrutura. Ora, o futebol foi se transformando de uma paixão popular também num grande negócio, e recentemente ele é um grande negócio. O grande negócio traz benefícios, claro que traz. A riqueza do futebol traz benefícios para os atletas, que podem ganhar mais dinheiro, ter mais reconhecimento pelo seu talento, mas tem beneficiado principalmente empresários, principalmente com essa malfadada Lei Pelé, onde os clubes ficaram pobres e os agentes, os empresários de jogadores milionários. Essa gente que ganha dinheiro. Agora eu vi o Atlético Mineiro perder uma parte do prêmio para um empresário de jogador. Grandes clubes do Brasil estão empobrecidos, mas os empresários são milionários. E agora, com o clube empresa, essa situação pode ainda mais se agravar. Por quê? Porque as grandes marcas do futebol brasileiro, você deu o exemplo do Cruzeiro. Cruzeiro é uma grande instituição de Minas e do Brasil. Cruzeiro de Tostão, entre outros grandes ídolos, Dirceu Lopes, Raul, e o Botafogo. Botafogo é uma estrela que vale por uma constelação de craques do passado, de Garrincha, Nilton Santos, Didi, Manga. Quantas celebridades! O clube que mais forneceu jogadores para a seleção brasileira foi o Botafogo. E hoje, naturalmente quebrado, em dificuldade financeira, pode se transformar em propriedade de uma agência, de um grupo econômico ou de um empresário. Eu acho que o investimento no futebol deve ser bem-vindo, mas deve ter fiscalização e deve ter controle. O clube é principalmente uma instituição dos seus torcedores. Sem os seus torcedores, Bruno, o clube não é nada, porque atividade esportiva, aqui em São Paulo, por exemplo, tem mais de uma dezena de grandes clubes que têm atletismo, natação, mas ninguém torce para esses clubes, tá certo? Eles têm atividade esportiva, mas não têm torcida. O que faz o clube é a sua torcida. Então, é preciso ter cuidado com ela, porque ela é, de fato, o maior patrimônio do clube. Então, é preciso ter cuidado para que esses empresários não depenem esses clubes, a sua grife, o seu nome, a sua história, e depois abandonem. Uma grande preocupação é essa, né? Ver que o negócio depois não dá renda, não dá resultado e depois abandona o negócio. E aí o senhor falou uma questão muito delicada, a fiscalização disso. Como é que vai ser essa fiscalização? E aí também, uma outra coisa que mexeu muito no esporte esse ano foi a questão da lei do mandante, né? Como é que o senhor viu essa questão da mudança dos direitos de transmissão no esporte também? Eu creio que o direito de transmissão deve ser pautado por uma negociação equilibrada entre o interesse do que adquire, do que compra os direitos e o interesse do clube. Eu acho que há modelos já consagrados, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, onde essas negociações são equilibradas. O Brasil deve procurar esse modelo. É claro que se a televisão tiver que pagar para transmitir, ela não vai ter interesse. Ela vai ter interesse se pagar para transmitir, mas também tiver lucro na sua atividade. Então, os clubes hoje têm capacidade de propor contratos que equilibrem o que eles têm direito, porque a televisão só transmite, só se interessa, porque há uma audiência importante, principalmente para o futebol, tá certo? Então, a empresa tem o interesse e o clube tem a remuneração por conta disso. Agora, a estrutura do futebol brasileiro é muito amadora, é muito precária. É lamentável que
o futebol brasileiro não tenha audiência, transmissão no mundo inteiro, como tem algumas ligas muito mais pobres do ponto de vista futebolístico do que a brasileira. É o amadorismo da nossa cartolagem precária, gente que não tem capacidade de perceber o patrimônio que administram. Eu vi isso no Ministério do Esporte. Era procurado por muitos países que se interessavam não apenas pelos nossos jogadores, pelos nossos atletas, queriam adquirir do Brasil também o que eu chamo de serviços esportivos. O que é que são os serviços esportivos? São os técnicos, preparadores físicos, fisioterapeuta, psicólogos esportivos, nutricionistas, em todas essas atividades ligadas ao futebol e ao esporte, onde o Brasil tem excelência, tem profissionais de alta categoria, a reputação da fisioterapia do Brasil é internacional. Os clubes querem trazer, pelo estilo, pelo jeito brasileiro de jogar futebol, as suas divisões de base, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, para passar temporada no Brasil. Mas o que acontece, Bruno? O que acontece é que nós não temos estrutura, nem para os nossos próprios atletas. As estruturas são precárias, como acabamos de ver na tragédia do Ninho do Urubu, lá com um clube tão poderoso e tão importante como o Flamengo. Então, você visita esses clubes, mesmo os que já têm uma estrutura razoável, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, aqui, mesmo Santos, que tem uma estrutura para suas divisões de base, mas não tem condições de receber mais ninguém, entendeu? Pergunta se tem condições de receber uma delegação para passar uma temporada dos árabes, dos chineses, ou mesmo de europeus que têm interesse em fazer intercâmbio com o futebol brasileiro. Nós não temos essa estrutura e nós perdemos. O grande sonho da China e desse presidente chinês que é apaixonado por futebol é que a China seja a sede de uma Copa do Mundo e que a China almeje conquistar uma Copa do Mundo. Isso precisa de um grande investimento no futebol chinês, nas divisões de base. O Brasil poderia fazer isso, mas a nossa cartolagem não está à altura disso. Aliás, quando o presidente da China visitou a Alemanha, uma das agendas que o governo alemão fez para o presidente da China foi levá-lo a um centro de treinamento do Bayern de Munique. Para quê? Não é para ver só o centro de treinamento, é para tentar vender serviços de futebol à China. O Brasil é quem deveria estar fazendo isso. Mas cadê a nossa estrutura? Os chineses têm condições de trazer aqui uma equipe da sua base, um grupo de meninos? Deveria ter. Acho até que o governo federal, o governo brasileiro, deveria, com a ajuda dos bancos de fomento e mediante garantias, financiar a construção de centros de treinamento para esses grandes clubes. Seria um grande investimento para que eles pudessem trazer essas delegações. Clubes que têm marca internacional, que são respeitados no mundo inteiro, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, Santos, Fluminense, Botafogo, todos eles poderiam ter os seus centros de treinamento para receber essas delegações, para oferecer treinamento técnico, tático, convivência com os nossos atletas da mesma idade, fisioterapia, nutrição esportiva, psicologia esportiva. O Brasil tem condições de fazer isso. Agora, não se preparou para isso e, naturalmente, os chineses e os árabes são obrigados, por falta de alternativa, a fazer isso com os europeus e com os grandes clubes europeus. Isso é uma coisa lamentável, tá certo? E que o Brasil precisa mudar essa mentalidade, precisa profissionalizar no bom sentido, que não é esse sentido de pegar um clube quebrado para tentar vendê-lo para o empresário e ganhar dinheiro. Não, é da estrutura permanente, fazer com que o futebol... Eu quis até, na época que eu era ministro do esporte, fazer um congresso internacional, Brasil-China, só para tratar de futebol, um congresso internacional. Cheguei a reunir os embaixadores árabes, 22 embaixadores árabes, vai fazer um congresso internacional de futebol,
entre o Brasil e os países árabes. Mas, naturalmente, tinha Copa, Olimpíada, eu não tive tempo de realizar esses congressos, mas isso permanece com plena atualidade. O senhor está falando uma coisa bastante interessante aí. A gente também vê os movimentos culturais, tanto da Coreia do Sul, com as bandas de K-pop, com os seus filmes, né? A Coreia do Sul está fazendo filme, fazendo streaming, está exportando isso. Isso também é atrair dividendos, é atrair lucros para o país, né? E o Brasil tem um talento tão grande, né? Como o Palmeiras agora na Copinha está com um jogador zaço, que é o chamado Endrick, né? Que está comendo a bola lá, não só ele, mas como toda a base palmeirense, que está fazendo, o Palmeiras está fazendo um bom trabalho na base, e isso tinha que ser replicado nos outros clubes, e isso tinha que ser, sim, uma política de Estado, né? Mas aí a gente chega também naquela questão da FIFA, porque se o governo federal ou qualquer governo de nação interfere muito no futebol, a FIFA tende a punir aquele país, aquela confederação por isso. O senhor acha, ministro Aldo Rebelo, que o futebol brasileiro ele está caminhando para a criação de uma liga justamente para a gente tentar sair dessa cartolagem amadora e trazer gente profissional para ajudar os nossos clubes e ajudar o nosso país? Mas aí entra também essa questão da SAF. Esses estrangeiros que estão entrando dentro dos nossos clubes de futebol também podem até, de certa forma, corromper os valores do nosso futebol, podem até ser também, possam até destruir as grandes marcas, como são os grandes clubes de futebol. Tem esse perigo também, né? Eu acho o seguinte, olha, o Brasil sofre um processo de subordinação cultural, intelectual, a tudo que vem de fora, inclusive na nossa mídia. É o que o grande Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata. Nunca houve um complexo de vira-lata tão profundo como o que está em curso no Brasil de hoje. Primeiro, a campanha que a mídia fez contra a Copa. No dia da abertura da Copa, a manchete da Folha de São Paulo era: a Copa começa com a seleção em alta e a organização em baixa. Foi exatamente o contrário que aconteceu. Ou seja, é uma desconfiança geral em relação ao Brasil. Agora, todo jornalista acha que o jogador brasileiro só se realiza se for transferido para a Europa. Nem que seja para um clube da 5ª divisão ou da 6ª divisão do futebol turco, do futebol da Grécia. Esse mesmo garoto aqui, que está jogando no Palmeiras, eu já vi hoje, a nata da crônica esportiva, dizendo que ele deve ir imediatamente para a Europa para evoluir taticamente. Você imagina? Vai evoluir taticamente aonde? Aprender com quem? Tudo que ele está jogando, ele aprendeu no Brasil, jogando ali num clube amador de aprendizes em Brasília, ou na periferia de Brasília. Depois veio para o Palmeiras. Vai aprender alguma coisa na Europa? O que é que o Zico aprendeu na Europa? O que é que o Garrincha aprendeu na Europa? O que é que o Pelé aprendeu na Europa? Aprenderam o quê? Pelo contrário, Bruno, eles só vão para a Europa pelo que sabem, pelo que os europeus não têm e não sabem fazer. Por isso é que eles vão para a Europa. Agora fica o vira-lata, que no fundo gostaria de ser europeu, gostaria de escrever num jornal de 5ª categoria da Europa, achando que o menino, para se realizar taticamente, tem que ir para a Europa. Fazer o que na Europa? Eles já vão prontos. Os nossos jogadores saem daqui prontos. Quando eles vão para a Europa, eles vão para a Europa porque os europeus querem o que eles já sabem fazer. Não porque vão aprender por lá. Não, isso é inaceitável. Logo, portanto, no caso do Brasil, claro que nós temos problemas, defeitos, morbidez, mas o Brasil tem o essencial. O Brasil tem o seu jeito de jogar futebol, que os europeus reconhecem como sendo uma coisa diferente. Há um livro, inclusive, de um escritor inglês que teve aqui no Brasil,
Ele diz, olha, é muito diferente, parece um outro esporte, como o brasileiro joga, a sua criatividade, a sua relação com o futebol, não é uma relação somente atlética, é uma relação de arte. Aliás, um grande maestro francês dizia isso, né, que não há como se ver a seleção brasileira jogando nos seus melhores dias e não considerar o futebol como um tipo de arte. Tanto que o Eric Hobsbawm, o grande historiador inglês, quando fez o balanço do século XX, num grande livro que escreveu, ele colocou o futebol como parte do balanço da cultura do século XX. O esporte brasileiro como espécie de dança, de balé. Esse é o nosso futebol. Tá certo. Na tarde de hoje a gente está conversando com o ex-ministro Aldo Rebelo aqui no programa Trocando em Miúdos, o programa que faz você pensar. Ministro, eu vi a entrevista sua com o Ciro Gomes, gostei demais da entrevista, onde o senhor estava falando um pouco ali sobre a questão do Ministério Público, né? Desse conflito que o Ministério Público, que alguns promotores muito jovens, querendo mostrar um serviço, né? Querendo ser promovidos para outros lugares, né? De certa forma, atrapalhar prefeitos, né, de pequenas cidades, prefeitos de capitais. E aí essa questão que é uma realidade do Brasil, e eu gostaria de ouvir do senhor qual que é a solução para que a gente possa fazer um Ministério Público que possa servir o povo brasileiro, que possa fiscalizar essas questões pertinentes ao Ministério Público, né? Mas que também eles possam ter um certo tipo de controle, porque também a gente está vendo aí os altos salários, né? Aqui em Goiás tem um procurador mesmo, que ele é o maior procurador com o maior salário do Brasil. E aí o que a gente pode também estar querendo nessas questões aí dos penduricários, das questões do auxílio moradia, auxílio não sei o quê, porque muita gente fala que se fazer concurso público para um policial militar, o Estado não tem condições. Mas para pagar altos salários para a grande cúpula do Ministério Público, do Judiciário, pagar grandes pensões para políticos também, que acontece muito no Brasil, eles acham dinheiro. Mas para fazer o Estado funcionar, o Estado servir a população, mas não tem dinheiro, não tem solução. Como é que a gente pode resolver essa questão do Ministério Público e essa questão também aí dos altos salários, não só no Ministério Público, mas em toda a administração pública? Bruno, o Ministério Público é uma instituição importante e necessária. Há, no Brasil, infelizmente, na administração pública, abusos, corrupção, que precisa de investigação, de punição exemplar. Então, o Ministério Público tem esse papel de perseguir mesmo os corruptos que atuam na administração pública, levá-los às barras dos tribunais, fazê-los pagar pelos crimes contra o dinheiro público. Essa é uma função nobre e necessária do Ministério Público. O problema é que o Ministério Público acha que tem, além dessas, outras atribuições, que deve governar no lugar do prefeito, no lugar do governador, do secretário e até do presidente da República. E isso é inaceitável, é inadmissível. Persiga o prefeito ladrão. Agora, o prefeito que está trabalhando, cumprindo o seu papel, e o Ministério Público se mete em dizer como é que tem que ser a obra, o que pode e o que não pode, não, isso é abuso. Isso tem que ser corrigido. Ele não foi eleito, ele não teve voto, ele não pode ter essa atribuição, ele não é poder executivo, ele nem é sequer poder judiciário. Mas não, eles agem como se fosse poder executivo e como se fosse poder judiciário. Criam os tais termos de ajustamento de conduta que têm força de lei. Isso é inaceitável. Além disso, acumulam também abusos nas suas funções, salários exorbitantes, ganham muito e muitas vezes trabalham pouco. Houve casos de procuradores
que, a pretexto de fazer um curso na Europa, tiraram 2 anos de licença, com todos os direitos e os salários pagos, e quando foi feita uma apuração, o curso era à distância. Foi para a Europa passear às custas do dinheiro público. Não, isso é inaceitável. E como podem ter a iniciativa da ação contra qualquer agente público, muitas vezes chantageiam os governos, obtêm vantagens indevidas, porque a ideia de que a corrupção é só aquela obtida pelos meios ilegais é falsa. A corrupção também pode ser a obtenção de vantagens legais indevidas ou abusivas, como acontece no judiciário, os salários abusivos. Eu era secretário da Casa Civil aqui em São Paulo e visitava o interior do estado, inaugurando obras. E certa vez, numa obra aí no interior que foi inaugurada, me apresentaram a engenheira responsável, uma jovem engenheira. Eu perguntei, por curiosidade, quanto ganha essa engenheira? Bem jovem. O secretário disse, secretária, essa moça ganha R$4.000. R$4.000 para assinar, para colocar o nome dela como responsável por uma obra. Provavelmente, aquele agente dos tribunais que fiscalizam ganha 4, 5 vezes o que ela ganha. Eu via isso durante a Copa. O engenheiro que assinava as obras ganhava X. O engenheiro do órgão de controle que fiscaliza ganha 3, 4 vezes mais. E no Brasil, hoje em dia, só há concurso para esses órgãos de controle. O governo, quando eu digo governo, é a União, o Estado, o município, não contrata mais engenheiros para fazer obras, porque não tem mais recurso, não tem orçamento, não tem obra. O que houve foi o agigantamento dos órgãos de controle. Ali é que estão os melhores salários. Ninguém quer ser engenheiro para fazer uma obra num lugar qualquer e responder pela obra. Engenheiro para fiscalizar, advogado para fiscalizar. Pode abrir as páginas de concurso, são todos para os órgãos de controle. Não é para executar nada, é só para fiscalizar. No Brasil, não sei como é que se consegue ter tanto concurso para fiscalizar quando as obras não estão sendo realizadas nem feitas. Esse abuso precisa ser corrigido, não sei como é que vai ser. A minha impressão é que só com uma nova Constituição, só uma Constituinte para reequilibrar no país a relação entre os poderes e entre os órgãos dentro dos poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário, a execução, a fiscalização, o controle, tudo isso está muito desequilibrado no Brasil. Eu vi na entrevista que o senhor falou que a nossa Constituição ela foi, de certa forma, corrompida pelo processo eleitoral do ano seguinte, né? Que ela, em 88 foi a Constituinte, em 89 a gente teve eleições. E muitos grupos políticos que não queriam desagradar bases, alguns grupos de lobby que sempre existiu no Brasil, acabaram deixando a Constituição da forma que ela está. O senhor vê que a Constituição ela tem consertos, ou que ela tem que ser concluída, ou realmente tem que ser uma nova Constituinte? Eu acho que isso não tem mais conserto. A Constituição brasileira deixou de existir. A Constituição brasileira desapareceu, está sepultada ali numa instituição poderosa, importante, influente, chamada Supremo Tribunal Federal, onde há convivendo 11 constituições diferentes. A Constituição de 88 não é mais nada. São 11 constituições, porque são 11 ministros do Supremo, cada um com a sua Constituição na cabeça. A Constituição é o que cada um interpreta, porque, pelo menos, se houvesse o recurso da Constituição ser uma decisão coletiva dos 11 ministros, tudo bem. São 11 que, discutindo contrapesos, balanços, você tem uma decisão equilibrada. Não, cada um decide monocraticamente aquilo que acha que deva ser a Constituição, é uma coisa da interpretação. Claro que isso é uma ruína, isso traz insegurança jurídica, não apenas para os indivíduos, para as instituições, para o Poder Executivo, para a Presidência da República, para o Poder Legislativo,
para o mercado, para o investidor, para a empresa. Você fica sempre na expectativa do que um ministro ou uma ministra do Supremo, todos respeitáveis, cultos, sábios, mas é preciso levar em conta que profundamente enganados sobre o que deva ser a segurança jurídica do país, que não deve depender de um intérprete, tá certo? É o que nós temos. E o que aconteceu foi isso. Quando nós fizemos a Constituição, em 88, estávamos à vésperas de uma eleição presidencial, e esses grupos de pressão, esses lobbies, principalmente os lobbies dentro do serviço público, que são os poderosos, não é o homem ou a mulher que faz o serviço pesado dentro dos ministérios, não. São as carreiras de ponta, aquelas que têm acesso aos gabinetes de Brasília, à Câmara dos Deputados. Recentemente nós não teve uma proposta para disciplinar as atribuições do Ministério Público e baixou em Brasília delegações de procuradores, de promotores do Brasil inteiro, todos financiados com dinheiro público. Aqui em São Paulo, eles têm participação até na renda dos cartórios, imagine. Então, essas corporações, baixando em Brasília, impõem as suas prerrogativas. O orçamento, praticamente, é, em certa medida, administrado também por eles. Tem acesso ao orçamento. Os reajustes são geralmente para eles. Então, não é uma coisa do serviço público, de todos os servidores públicos. Não, é dentro do serviço público uma casta que tem privilégios e que eu acho que isso não pode continuar. Minha impressão. Tá certo. Na noite de hoje, a gente está conversando com Aldo Rebelo, foi ministro dos Esportes e também da Defesa no governo Lula, aqui no programa Trocando em Miúdos. Também deputado federal. Aldo, qual que é a sua visão sobre essa questão do Brasil agora, a partir do ano de 2023? Como é que você vê que o próximo presidente que país que esse próximo presidente vai pegar? Tudo indica, tudo conspira-se que o Bolsonaro poderá ser derrotado nessa eleição. Mas também conspirava na eleição passada que ele não poderia vencer. Então, tudo pode acontecer ainda. O jogo está em aberto. Tirar o Bolsonaro da presidência, significa que o espírito bolsonarista deixará de existir no Congresso? Ou a bancada do Bolsonaro pode também crescer no Congresso Nacional? O grande problema do Brasil não é a eleição. O grande problema do Brasil poderá ser o pós-eleição. Por quê? Porque nós estamos divididos em torno de duas falsas alternativas, de dois falsos caminhos. Dois caminhos que se polarizam em torno de coisas secundárias. Nós temos a candidatura do PT, propondo uma solução que é um arranjo para ganhar a eleição. Eu não sou contra alianças amplas, eu sou favorável a alianças amplas, desde que essas alianças tenham um objetivo, que não é apenas o de ganhar a eleição. O que é que se propõe? O que o PT propõe é administrar o país com base num programa econômico da Faria Lima, dos rentistas, trazer de volta um rentista para administrar o país, entregar a área social a essas correntes chamadas identitárias, que acham que o problema do país é uma guerra de sexos, de raças, transformar o Brasil num país birracial, essas ONGs petistas que atuam na área social, e entregar o meio ambiente à Embaixada da Noruega e ao Greenpeace, tá certo? E imobilizar o país. Isso não é solução para o Brasil. E, por outro lado, o atual governo vive da chamada guerra cultural. Você viu que um maluco que está aí numa fundação do governo federal quer trocar o nome da Fundação Palmares para a Fundação Princesa Isabel. Ou seja, criando um conflito entre duas personalidades da história do Brasil. Por que é que eu tenho que me dividir, que escolher entre Zumbi dos Palmares e a Princesa Isabel?
Zumbi dos Palmares foi um líder importante da resistência contra a escravidão, que deve ser homenageado, e a princesa Isabel é a autora da lei mais importante da história do Brasil, que é a abolição dos escravos, o fim da escravidão. Os dois merecem as homenagens, mas esse governo encontrou uma forma de dividir o Brasil até nisso, entre os pretensos partidários de Zumbi dos Palmares e os pretensos partidários da princesa Isabel. Eu fiz a lei que tornou o 20 de novembro data nacional, o dia da morte do Zumbi. É uma lei de minha autoria. E tenho pela princesa Isabel o maior respeito. Quando fiz a galeria dos 25 construtores do Brasil na presidência da Câmara dos Deputados, está lá a figura, a biografia e o retrato da princesa Isabel, da Redentora, uma grande brasileira. Agora eles querem travar uma guerra entre quem defende a princesa Isabel e quem defende o Zumbi dos Palmares. É um governo fraco. Recentemente teve que revogar 6 autorizações de pesquisa de minérios na Amazônia porque não tem força. O Brasil isolou-se internacionalmente, brigou com o mundo, brigou com a Argentina, com a Venezuela, com o Peru, com a Bolívia, brigou com os Estados Unidos, brigou com a China, brigou com... Que é isso? Com a França. Então, isso também não tem futuro nenhum. Elege-se um governo do PT, no outro dia já começa a contagem regressiva contra o governo. E um governo do Bolsonaro do mesmo jeito. Então, o Brasil tem que procurar um outro caminho. Não é o caminho da divisão, é o caminho da união. Os problemas unem o Brasil. Bruno, internautas, você aí em Rio Verde, quando vê uma fila para abastecer, o preço da gasolina é o mesmo para o eleitor do Lula e para o eleitor do Bolsonaro. Não tem duas filas. Quando o eleitor do Lula e do Bolsonaro vão para o mercado, o preço do feijão é o mesmo para os dois. Quando vão para uma UPA ou para um hospital, o atendimento da saúde pública é o mesmo para os dois, é as mesmas dificuldades. A Covid não escolhe a casa do eleitor do Lula ou do Bolsonaro para atacar. Então, a carestia de vida é para todo mundo, o preço da gasolina é para todo mundo, o problema de saúde é para todo mundo, o problema de segurança pública é para todo mundo. Então, os problemas unem o país. Por que a solução não pode unir também? Porque nós não podemos procurar uma solução para o Brasil que atenda, independentemente de ideologia, de preferência política, todos os brasileiros, a volta do desenvolvimento, a volta do crescimento da economia. Interessa a quem? Interessa a todo mundo. O país voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda, tributos, divisas para o país. A luta contra a desigualdade, reduzir as desigualdades sociais que voltaram a crescer no Brasil, interessa a todo mundo. Pode perguntar a qualquer eleitor do Lula, do Bolsonaro, que eles vão concordar que precisa melhorar a vida dos pobres, do povo, e a valorização da democracia. Interessa a todo mundo também. Ninguém quer saber de uma ditadura, seja lá de quem for, dos ricos, dos pobres, dos militares, dos juízes, dos promotores, dos advogados, dos fazendeiros. Ninguém quer saber de ditadura no Brasil. A democracia tem problema, tem que ser aperfeiçoada, mas não é uma escolha. É assim mesmo, o destino é esse. Então, eu creio que a alternativa não é essa da terceira via, que diz o seguinte, anti-Lula e anti-Bolsonaro. Por que anti-Lula e anti-Bolsonaro? O eleitor do Lula deve ver coisa muito positiva no Lula. Eu sei até quais são. Quais são as coisas positivas que o eleitor vê no Lula? A preocupação com a pobreza, a melhoria do salário mínimo, o país crescia na época que ele era presidente. Essas são as coisas positivas que o eleitor vê na época do Lula. O que vê de negativo, no PT principalmente, é as denúncias de corrupção, as questões relativas ao comportamento, aos costumes, à família, à religião, que as pessoas acham que a segurança pública, que o PT não valoriza essa agenda. E o que é que as pessoas veem de positivo no Bolsonaro? É que o Bolsonaro aparece como sendo nacionalista, o verde e amarelo, a tradição, a história do Brasil, a valorização da família, da religião, dos valores religiosos. Ninguém vai atrás do Lula e do Bolsonaro pelos defeitos que ele tem. É preciso levar em conta isso. As pessoas veem neles
qualidades que julgam importantes. Então, você, se quiser ser candidato à presidência da República, você tem que dialogar com esse eleitor e mostrar que essas qualidades você pode reunir sem precisar dividir o país nem fazer uma guerra nas redes sociais de ódio. O presidente da República vai num comício no Acre e diz que precisa metralhar os adversários. Isso é linguagem de quem quer governar o Brasil, isso é jeito de se dirigir aos brasileiros. O presidente da República tem que respeitar os seus próprios eleitores e os eleitores de todo mundo. Depois que ele é eleito, ele é presidente de todos, não é presidente do seu grupo, do seu eleitorado, tem que presidir para o Brasil inteiro. Mas, às vezes, no Brasil, nós vivemos essa divisão, esse ódio que está aí cheio nas redes sociais, infelizmente. Tá certo, né? Hoje a gente está conversando com o Aldo Rebelo, ele que foi ministro dos Esportes, ministro da Defesa do Brasil, e também deputado federal, e também outras funções públicas aí, que o nosso Aldo Rebelo tem essa experiência pública. Mas, Aldo, a gente também passou recentemente pela cúpula do clima, né? O Brasil foi muito cobrado, o Brasil foi muito criticado pela condução da política ambiental. Qual tem que ser o papel nessa questão da política ambiental, visto que muitos da comunidade internacional exigem que o Brasil tenha um comportamento ambiental exemplar, enquanto não tiveram com seus próprios países? E talvez pareça também que essa preocupação ambiental seja para travar um pouco do nosso desenvolvimento. O que você pensa dessa questão da pauta ambiental aí que está em voga aí atualmente aí na grande mídia mundial? Ô Bruno, se eu não me engano, no Piauí há uma serra chamada de Serra das Confusões. Pois bem, usando a analogia da confusão, a agenda do clima, a agenda do meio ambiente é a agenda da confusão, onde tudo se mistura. O que é que está presente na agenda do clima, na agenda do meio ambiente? A preocupação legítima, justa e necessária com a natureza, com a proteção do meio ambiente, com o aquecimento global. Isso é uma preocupação correta e reúne chefes de Estado, ONGs, cientistas, pesquisadores. Agora, ao lado dessa preocupação correta, o que é que existe? Interesse comercial, interesse geopolítico. Alguém acha que essas centenas de ONGs milionárias se concentram na Amazônia por interesse humanitário? É evidente que não, pessoal. É cobiça. É transformar a Amazônia numa reserva estratégica de biodiversidade, onde está o futuro do mundo, de minérios, onde está a fronteira mineral do futuro, a maior do planeta é na Amazônia, onde tem as maiores províncias de diamante, de ouro, de nióbio, de ferro, petróleo, potássio, níquel, estanho, tudo isso está na Amazônia. Essas ONGs estão lá por isso. São braços do império. Elas são a ação do império dentro da Amazônia. O Império Britânico inventou as ONGs, porque em determinadas ações ele não queria carimbar como ação oficial do Império Britânico. Criava uma ONG, financiava, e a ONG fazia o serviço, fez serviços no Brasil. Nós perdemos 20 mil quilômetros quadrados do atual estado de Roraima, já no século XX, isso 1904, 1905, que essa questão foi julgada, porque os ingleses organizaram as suas ONGs para ter acesso à bacia do Rio Negro e, portanto, à bacia do Rio Amazonas, infiltraram essas ONGs, doutrinaram índios, ensinaram inglês, levaram os índios para a capital da Guiana Inglesa, para Georgetown. Os índios pediram proteção à Inglaterra. A Inglaterra, isso depois da Inglaterra mandar geógrafos, missionários, e quando o governo brasileiro expulsou os missionários, eles levaram os índios e pediram proteção. A Inglaterra mandou uma tropa, ocupou. O Brasil não tinha força para enfrentar militarmente a Inglaterra. Pediu que declarasse a área em litígio. A área foi declarada em litígio. No começo do século XX,
A Inglaterra propôs que um rei da Itália, que não gostava do Brasil, fosse o árbitro, e o rei da Itália pegou a área e simplesmente uma área brasileira, já demarcada como área brasileira, desde a independência, dividiu em dois. Deu a maior parte para a Inglaterra, justamente a parte que dava acesso aos rios que chegava à bacia do Amazonas. Isso agora, em pleno século XX. Então não se brinca com isso, pessoal. Isso tem interesse geopolítico, sempre teve. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo. A vice-presidente dos Estados Unidos disse recentemente que as guerras de ontem foram as guerras do petróleo. As guerras do futuro serão as guerras pela água. Isso está numa declaração dela numa universidade americana. Eu pergunto, as guerras pelo petróleo eram as guerras de quem precisava de petróleo contra quem tinha petróleo. Sempre foi essa. As guerras da água vão ser diferentes? Hein? As do petróleo eram os países que precisavam de petróleo contra os países que tinham petróleo e não podiam se defender. Agora, a guerra da água, anunciada pela vice-presidente dos Estados Unidos, a água em dezembro do ano passado já foi colocada, dezembro do ano passado não, em dezembro de 2020, já passou a estar na Bolsa de Valores de Nova York como uma commodity, negociada na Bolsa de Valores. Você tem na Amazônia 20% da vazão de água doce do mundo só no Rio Amazonas. O Rio Amazonas tem uma vazão de 600 mil metros cúbicos de água na época cheia das chuvas. Para se ter uma ideia do que isso representa, o Grande Nilo, que era até bem pouco tempo o maior rio do mundo em comprimento, tem 3 mil metros cúbicos de vazão. 3 mil. O nosso São Francisco tem 3 mil. O Grande Mississippi, que é o maior rio dos Estados Unidos, tem 17 mil metros cúbicos de vazão. O Amazonas, na estação seca, tem 200 mil e na cheia tem 600 mil metros cúbicos. A Amazônia tem 340 ou 360 mil quilômetros quadrados de água doce. É mais do que a área de São Paulo, mais do que a área da Itália. Além da biodiversidade, que no clima tropical úmido, nas florestas tropicais, é muito mais rica do que em qualquer outro lugar do mundo. Você acha que aquelas ONGs estão ali interessadas em quê? Porque elas não estão no semiárido do Nordeste para proteger os sertanejos que vivem abandonados na seca, com seus bichos, seus animais, cujas carcaças aparecem no Jornal Nacional, quando a seca esturrica lá o sertão do Nordeste. Não tem uma, não aparece. Quem faz distribuição de água no sertão do Nordeste é o Exército. Eu fui ministro da Defesa, fui visitar, é a Operação Pipa, para levar água para o sertanejo, para as cabras, para as ovelhas, para o cavalo. É uma operação do Exército, que ONG, que nada. Elas estão aqui em São Paulo, eu estou aqui sei lá, 3, 4 quilômetros do Rio Tietê. O Rio Tietê recebe uma carga de dejetos, que é uma coisa vexaminosa. Nós fazemos uma cavalgada daqui até Pirapora do Bom Jesus, saindo de Santo Amaro, os olhos ardendo, o nariz ardendo da poluição do Tietê e as ONGs na Amazônia, tá certo? Então, isso não engana ninguém. Então, a questão do clima, tem o problema do clima, do meio ambiente, tem o interesse comercial contra o Brasil, pela Amazônia, contra a agricultura brasileira. Claro que se voltam contra a agricultura, porque a agricultura brasileira toma mercado do agricultor europeu e do americano, reduz o lucro deles porque derruba os preços com a nossa agricultura competitiva, obriga o governo europeu e americano a aumentar o subsídio, porque o agricultor europeu, hoje em dia, ele é quase um funcionário público. Ele ganha do governo para plantar beterraba, couve-flor, criar vaca, ovelha. É um funcionário público, pago pelo Estado. O americano vai no mesmo caminho. Então, eles se voltam contra a agricultura brasileira. Então, vamos criar como se fosse um imposto ambiental para nivelar a competição entre o agricultor europeu e o agricultor brasileiro. Então, é essa a situação. Então, está tudo misturado. Você tem um problema ambiental, que, de fato, tem que tomar providências, proteger o meio ambiente contra os abusos, destruição, e tem uma questão comercial e geopolítica que está junto com isso.
Estamos conversando hoje com o Aldo Rebelo, hoje no programa aqui, falando sobre diversos assuntos aqui no programa Trocando em Miúdos. Mas, ministro Aldo Rebelo, a gente vê que aconteceram as privatizações das telefonias do Brasil e muita coisa foi modernizada, muita coisa evoluiu, mas também tem outras coisas que não evoluem, como também a expansão da infraestrutura de telecomunicações. Se a Telebrás não vai lá e não faz esse serviço de expansão, as telefonias privadas não fazem. Querem privatizar a nossa Eletrobras, já estão privatizando a nossa Petrobras, vendendo a empresa aos pedaços, né, desmembrando as suas subsidiárias, né, e hoje a gente paga a gasolina mais cara do planeta Terra, e isso não é discutido com a população, e querem privatizar outras empresas estratégicas, como o Correio também, que chega em todos os municípios do Brasil. Ministro Aldo Rebelo, não seria necessário os progressistas fazerem uma campanha para alertar o povo brasileiro sobre os riscos das privatizações mal feitas? E também a questão, se a Telebrás, no provável retorno de um governo progressista ao poder, se a Telebrás ela também não possa ser uma empresa pública que possa concorrer com as empresas de telefonia privada. E também, se algumas privatizações que ocorreram no Brasil, se elas não possam ser revistas. O que o senhor pensa aí sobre esses assuntos? Quem quiser saber o que é a privatização aí em Goiás, olhe para o preço da sua tarifa de luz, o preço da energia elétrica, e veja o que era antes de privatizar e depois que privatizou. Tá certo? A empresa, quando privatiza, vamos pegar o caso do setor elétrico. Um dia eu precisei de uma assistência aqui, problema na instalação elétrica e demorou muito a vir. Quando chegou a assistência, eu perguntei, mas por que demorou tanto? Porque a empresa, quando privatiza, a primeira coisa que ela faz é demitir um monte de servidor, principalmente na área de manutenção. Demite muita gente. Porque a empresa privada, ela não tem como primeiro lugar a preocupação com o serviço, com a qualidade, com o cliente. A primeira preocupação é com o acionista. E o acionista tem que reduzir custo e aumentar a tarifa. Nas duas pontas. Reduz custo, aumenta a tarifa, naturalmente vai aumentar a rentabilidade da empresa e o retorno, os dividendos dos acionistas. Essa é a equação. E o que está se fazendo no Brasil é um verdadeiro crime. Vou aqui tomar só o caso do setor de petróleo. O atual governo está vendendo as refinarias. Todas essas refinarias construídas com dinheiro público, construída com dinheiro do cidadão. Aí você constrói uma refinaria para abastecer o Nordeste. Refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia. Essa refinaria, ela não é apenas vendedora de produtos e de derivados de petróleo. Ela tem um mercado cativo, que é o mercado do Nordeste inteiro. Só tem ela não tem concorrente. A única refinaria do Nordeste é essa. O que é que acontece? O governo vende o mercado cativo ao preço da instalação. Ou seja, de graça. Você, quando compra uma loja, você compra o ponto na perspectiva de ter também aquela freguesia. O governo não cobra nada por isso. Isso é uma coisa criminosa. Naturalmente, no futuro, vão ter que responder por isso. Isso é um absurdo. E no setor elétrico, do mesmo jeito. Querem transferir para o setor privado um patrimônio construído com dinheiro público. E vamos mergulhar num problema muito grave, que é a privatização da água. Porque se você privatiza uma geradora, a geradora não é apenas a turbina, a máquina, o equipamento, a geradora precisa da água. Eu vi esses problemas aqui no governo de São Paulo, quando eu fui secretário da Casa Civil. Você tem o Rio Tietê. O Rio Tietê tem múltiplo uso. O Rio Tietê tem represa, que gera energia. O Rio Tietê é uma via de navegação, porque a hidrovia Tietê-Paraná, que é usada para levar
boa parte da produção agrícola de São Paulo, você tem essa hidrovia, você tem ainda no Rio a irrigação, a água para irrigação, então eu já estou falando do terceiro uso da água, geração de energia, navegação, irrigação, você tem o lazer, está cheio de pequenas pousadas, hotéis, que usam a água como lazer, como entretenimento, e você, quando privatiza, você entrega tudo isso a uma empresa. Nós vimos aqui caso de ter que se alugar carretas, porque a calha do rio baixou. Quando você pede para a empresa soltar um pouco mais de água para permitir a navegação, ela diz, não, meu negócio não é navegação, meu negócio é gerar energia. Não quero saber de navegação, não quero saber de irrigação, não quero saber de lazer, de entretenimento, de turismo. Tudo isso você tem numa situação em que, se você privatiza, naturalmente vai haver aumento da tarifa de energia. A tarifa de energia também vai ser transferida para a água, cobrar a água para irrigação. E a água, para irrigar, ela também vai precisar da energia elétrica. Então, eu acho que é uma coisa absolutamente irresponsável que o governo está fazendo. Não constrói nada, não é construiu o que esse governo? Qual foi a obra importante que esse governo fez de infraestrutura? Pelo contrário, o Supremo até proibiu que começasse lá uma obra de uma ferrovia ligando Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. Então, é um governo fraco, um governo desorientado, um governo sem iniciativa. E o Paulo Guedes, que é um comerciante, adotou o caminho, eu não consigo criar nada, não consigo construir nada, eu vou vender o que os meus antepassados construíram. É isso que ele está fazendo. E tem a questão do novo marco do saneamento também, né, ministro? Que está gerando muito desgaste entre câmaras de vereadores e prefeituras, e entre população também. A cidade aqui de Rio Verde está tendo esse dilema. A Câmara, no ano passado, não aprovou, né, a nova taxa do lixo, e a Prefeitura, esse ano, tende a mandar novamente o projeto, porque se as cidades não instituírem essa taxa do lixo, elas não poderão contrair financiamento federal ou nenhum tipo de parceria com o governo federal. E também que foi instituído nesse novo marco do saneamento, que foi todo estruturado em cima das empresas privadas de saneamento, né? A empresa do saneamento do Rio de Janeiro já foi privatizada em partes, pegaram só os filé mignon, só onde que dava dinheiro, a parte que não dá recurso, a parte que não dá dinheiro, aonde precisa ser construída a infraestrutura, fica totalmente na mão do Estado, e aí isso aí não resolve o problema, né, ministro? A gente precisa de que a parte que é rentável no saneamento, por exemplo, financia onde não tem estrutura de saneamento, né? O tal do subsídio cruzado, como acontece no Correio também, né, ministro? Então, a gente tem que ficar, nós, população, os congressistas, tem que ficar um pouco atento em relação a isso, porque de vez de evoluir, ao invés de melhorar, pode prejudicar muita população. Que é outro crime que está em curso. Eu vi até um representante do governo respondendo, não sei se é um deputado ou um repórter, quando disse, vocês vão privatizar toda a atividade do Correio que dá lucro. E aquela que dá prejuízo? Aí ele disse, você constitui uma nova empresa para ser administrada pelo Estado. Ora, o que dá lucro, provavelmente, dos Correios do Brasil, seja o de São Paulo, Rio, sei lá mais um outro. O resto é subsídio cruzado, que não tem grande movimento de entrega, de compras, de serviço postal. Então, você vai entregar ao mercado o que dá lucro e deixar para o Estado apenas aquilo que dá prejuízo. Eu sempre reclamava disso no governo, quando eu era ministro, quando a Caixa exigia para financiar saneamento duas condições: capacidade de endividamento e qualidade do projeto. Eu digo, essas duas condições deixam os municípios pobres de fora. Município pobre não tem
meios de fazer um projeto. Um projeto é caro. Você vai fazer um projeto para cujo resultado você não tem nenhuma segurança e capacidade de endividamento, só município rico é que tem. Então, você tinha... Eu vi casos, na época, de municípios ricos que tinham 2 estações de tratamento e municípios pobres que não conseguiam fazer o projeto nem começar a primeira, porque não tinham capacidade estou falando de saneamento básico, não tinham capacidade de endividamento e não tinham qualidade de projeto, porque não tinham dinheiro para encomendar o projeto. Então, o Estado brasileiro não é para ser administrado pelas razões de mercado. O mercado conhece 2 linguagens, tá certo? A produção de riqueza e a concentração de riqueza. Na primeira, há muita virtude. Produzir riqueza é uma coisa meritória, é uma coisa importante. Por essa razão, o mercado tem que ser estimulado e protegido nessa sua função. O Estado tem que estimular, tem que proteger a agilidade, a criatividade dos empreendedores para gerar riqueza. Agora, o Estado tem que entrar para estabelecer um equilíbrio, não deixar que a riqueza fique toda concentrada nas mãos de poucos. Agora, nós tivemos nessa pandemia, Bruno, o quê? O empobrecimento da maioria e a concentração da riqueza nas mãos de poucos, no Brasil e no mundo. Essa riqueza que foi concentrada, os bilionários que dobraram a sua riqueza, eles não dobraram a sua riqueza trabalhando. Essa riqueza foi produzida coletivamente. Milhões de pessoas produziram essa riqueza trabalhando e ela foi transferida para as mãos de meia dúzia. Essa é que é a verdade. Porque se dissesse, não, esse pessoal dobrou a sua riqueza, passou de 20 para 40 bilhões, trabalhando, não foi isso. Outros trabalharam e eles subtraíram desses outros a maior parte. Por que é que explica que mais da metade ficou mais pobre e 1% ficou mais rico? Claro que não foi trabalhando. Foi tirando de quem produziu, de quem trabalhou. E isso, naturalmente, o Estado tem que ser o administrador desses conflitos, porque senão você concentra toda a riqueza nas mãos de meia dúzia e a maior parte fica sem nada. Tá certo. Ministro, para a gente já ir para o finalmente da nossa entrevista, o senhor vai concorrer a algum cargo esse ano na eleição federal, estadual? O senhor vai concorrer a algum cargo nas eleições desse ano? E como é que o senhor está aí em relação à disputa presidencial? O senhor já fechou o apoio para algum candidato a presidente? Bruno, entre setembro de 2020 e março de 2021, eu escrevi um livro, que é esse aqui. O título é O Quinto Movimento, Propostas para o livro de 252 páginas. É um resumo das minhas convicções, do que eu penso sobre o Brasil, do meu nacionalismo, que trago dos bancos escolares, da defesa do equilíbrio social, dos direitos sociais dos mais pobres e da democracia. São esses 3 eixos que orientam o livro: a defesa do Brasil, do nacionalismo, do desenvolvimento, da soberania, do equilíbrio social e da democracia. Por que quinto movimento? Porque eu divido a história do Brasil em 4 grandes movimentos, 4 grandes períodos, que eu chamo de movimento, para dar a ideia de que a história não é uma sucessão morta de acontecimentos, é um movimento vivo. O primeiro movimento é o da construção da base física, da geografia, do território, como é que nós nos tornamos um continente. O segundo movimento é o da independência, como é que nós conseguimos manter o país unido nesse movimento, enquanto que a América Espanhola terminou em 19 países diferentes. A América Portuguesa virou um país só. O terceiro movimento é como nós garantimos a unidade do país, guerras civis, separatismo, e o Brasil permaneceu unido. O quarto movimento é a República, é a construção material e social, o governo Vargas, a industrialização, a construção dessa agricultura moderna e competitiva,
da legislação social brasileira. Esse é o quarto movimento. O Brasil mergulha numa desorientação, num impasse, movimentos não vai ter Copa, direita e esquerda na rua, sabotando o país, e o país se perde, se desorienta, perde a perspectiva, se divide entre esquerda e direita, entre agendas identitárias, agendas da guerra cultural, e eu proponho o quinto movimento, que é a retomada da construção do Brasil, a retomada da construção inacabada. Aí eu falo da economia, da agricultura, das Forças Armadas, da Amazônia, dos direitos das mulheres, da questão indígena, da infraestrutura, da democracia, da educação, da saúde, da segurança pública. Falo de todos esses temas. Em função disso, com um grupo de amigos, conversando aqui em São Paulo, chegamos à conclusão que não nos identificamos com nenhum desses dois projetos que estão aí. Não tenho nada de pessoal contra o presidente Bolsonaro, tenho boas relações com ele, sempre tive relações pessoais boas com o Bolsonaro. Nunca tive nenhum problema com ele, trabalhamos juntos, não é problema pessoal, é um problema de orientação do governo. E também não nos identificamos com a agenda do PT, nada em relação ao presidente Lula, porque eu tenho apreço, admiração, gratidão, fui ministro dele, fui líder do governo dele, o primeiro líder do governo dele, fui presidente da Câmara quando ele era presidente da República, não é um problema com ele. É uma diferença com a agenda do PT, com essa agenda de transformar o país num país de guerra racial, de pretos e brancos, de desprezo por uma posição dos brasileiros, que são progressistas na área social, mas são conservadores na área dos costumes. O brasileiro que é a favor da saúde pública, da escola pública, esse do aposentado, do papel do Estado, esse brasileiro é a favor também dos valores da família, da religião, e uma parte desse movimento progressista passou a desprezar, a menosprezar. Então, não é um problema pessoal. Em função disso, nós lançamos uma pré-candidatura à presidência da República. Então, eu sou pré-candidato, não tenho partido ainda, estou discutindo com amigos sobre a questão partidária, mas sou pré-candidato para discutir essa agenda do quinto movimento, desse livro. A agenda da retomada da construção do Brasil, da união do país. O Brasil precisa de união. Os problemas unem o Brasil. A solução também precisa unir. Tá certo, né? Na noite de hoje estamos conversando com o Aldo Rebelo, ele que foi ministro dos Esportes, da Defesa e também pré-candidato à presidência da República aqui, como ele falou na noite de hoje no nosso programa. Mas, Aldo, eu gostaria de agradecer você pela gentileza de estar conosco no programa de hoje, dizer que as portas aqui do Trocando em Miúdos estão abertas para você, para a sua equipe, sempre que você quiser comunicar com a nossa turma daqui de Goiás, do Brasil e do mundo. Hoje, graças ao advento da internet, a gente não tem divisão geográfica. Então, a gente pode falar com qualquer canto do mundo, né? Que a gente vai ser bem assistido e bem visto, né? E eu espero que você tenha logo, né, na sua caminhada e possa escolher um partido logo aí e possa, assim, colocar o seu nome à disposição do Brasil, porque o Brasil precisa realmente de boas ideias e de bons projetos, e isso você tem de sobra. E aí o livro é muito interessante, né? O quinto movimento, né? E essa questão de reconstruir um Brasil que praticamente ele foi parado, foi uma obra abandonada, não foi concluída, né? Tem muita coisa ainda a ser feita, muita coisa ainda a ser construída, muita coisa a ser modernizada, né? Na administração pública, né? Principalmente. Então, eu te desejo sorte e dizer que a gente está sempre aqui de portas abertas para você, sempre que precisar comunicar com a nossa população, Aldo. Muito obrigado, Bruno. Um abraço para Rio Verde. Eu tenho boas lembranças de Rio Verde. Fiz audiências do Código Florestal aí, do estado de Goiás, onde tenho muitos amigos, de Goiânia, da Praça Anhanguera, onde fiz muitas passeatas quando era presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Então, ao querido estado de Goiás, que tem prosperado muito, que tem evoluído bastante, eu quero transmitir aqui o meu carinhoso, o meu forte abraço a Goiás, a sua história, a sua memória, como uma parte importante da nossa pátria e do nosso Brasil. Um abraço, Bruno, e até breve, se Deus quiser. Até breve, se Deus quiser. E tá aí, né? Aldo Rebelo no programa de hoje.
Também deixar o recado da minha amiga Célia Mendes, lá do Hospital do Câncer de Rio Verde, ela está vendendo o bilhete do Trator Solidário. Você ainda não adquiriu o seu bilhete, falta pouquíssimas bilhetes para serem vendidos, para que possa ser construído a ala de quimioterapia aqui no nosso Hospital do Câncer da cidade de Rio Verde. Então, a Célia Mendes é um trator Puma, né, da Case, é um trator que vale R$900 mil, e aí está concorrendo aí, minha galera. Então, vamos lá, procura a Célia Mendes, o telefone vai estar aqui no vídeo. A gente vai rodar aqui agora um comercial publicitário do Hospital do Câncer de Rio Verde, e você preste atenção no recado aí. E concorra a um trator Puma 230 e ajude o Hospital do Câncer de Rio Verde na construção da ala de quimioterapia. São apenas 1000 números. Ligue 64 999 19 73 97 ou 999 63 43 13, que levamos o bilhete até você. Campanha Trator Solidário. Colabore com a construção da ala de quimioterapia, que será totalmente humanizada, e concorra a este prêmio milionário. Hospital do Câncer de Rio Verde. Juntos podemos salvar vidas.